27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento. O sistema imunológico protege seu corpo. Ele é essencial para a sua sobrevivência. Quando seu sistema imunológico funciona da maneira esperada, você se sente bem. Seu sistema imunológico está evoluindo todos os dias, enquanto combate as várias ameaças à saúde do mundo moderno de hoje. 4Life Transfer Factor é a maneira natural de fortalecer seu sistema imunológico. 4Life Transfer Factor educa suas células imunológicas. 4Life Transfer Factor dá suporte a seu sistema imunológico para que ele seja capaz de reconhecer, reagir e se lembrar de possíveis ameaças. Você vive melhor quando está saudável. Você pode ajudar seu organismo a se defender dessas ameaças invasoras, como também da ação de células doentes, aumentando em até 180% seu sistema imunológico em 48 horas. Conheça mais sobre os fatores de transferência derivados da gema do ovo germinado da galinha e do colostro da vaca, que vem ajudando o organismo de milhões de pessoas a se defender dessas ameaças, preservando ou melhorando sua saúde. Saiba mais. Realizamos seu sonho. Participe do programa. Envie um vídeo de 30 segundos contando por que você precisa de ajuda. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Olá, bom dia. Estamos no programa 27 minutos em foco, ou em destaque com você. Hoje nós estamos aqui recebendo a doutora Daniela e também Eliana Palma, duas pessoas maravilhosas. É um prazer tê-las conosco aqui nessa manhã. E eu quero começar apresentando a doutora Daniela. Daniela, eu já conheço um pouquinho, né? Já trabalhamos um pouquinho juntos. A Daniela é formada em biomedicina, Isso. Faz várias outras ações, mas eu gostaria que você mesmo falasse pra gente um pouquinho sobre você. Boa tarde, gente. Meu nome é Daniela, eu sou biomédica, atuo na área da estética e também atuo como perita judicial. Eu sou auxiliar de justiça. Obrigada, Daniela. A senhora Eliana Palma eu conheci no Teatro Luz Amor. Para mim foi uma alegria muito grande conhecê-la. Uma pessoa iluminada. Logo de cara já percebi assim, essa pessoa tem muita coisa a nos ensinar. E eu fiquei bastante feliz por tê-la conosco, por aceitar o nosso convite. E gostaria que a senhora falasse um pouquinho para nós sobre a senhora, sobre os seus projetos. Obrigada. Primeiro que é uma honra estar aqui com você, do lado da Dani, que tem muita coisa boa para contar. Eu sou professora aposentada, formada em português e inglês, mas só dei aula de inglês. Hoje já não trabalho mais com magistério e procuro me dedicar mais a projetos sociais,
tipo o IMA, Instituto Maringaense de Autismo, tipo Luz Amor, que você foi lá logo no comecinho, né? A história do Luz Amor é muito bonita e a gente pede para a população ajudar o Luz Amor, porque a gente não pode perder aquele espaço maravilhoso, não é, Nilce? Com certeza. E para quem não conhece o Teatro Luz Amor, já que a senhora focou um pouquinho nele. Olha, essa história da Fundação Luz Amor é muito bonita. Ela foi criada assim, vieram duas irmãs japonesas para construir em Maringá uma igreja, uma escola e um conservatório. Elas vieram do Japão, trouxeram dinheiro, sei lá eu da onde, lutaram demais e construíram a igreja, a escola, o conservatório, um auditório maravilhoso, que foi feito assim nos moldes do Teatro Scala de Milão, da Itália, e do Teatro Amazonas. Então é belíssimo, uma coisa lindíssima. Eu estudei canto lá. Eu fiz aulas de canto com a professora Iaeco, que era a irmã da dona Sumiko, que era a missionária que veio montar essas coisas. E com o professor Aniceto Mate. Era o trio que levava essa fundação, né? Mas o tempo passa e, infelizmente, ninguém é eterno. Com o falecimento dos três, a fundação ficou um pouco meio acéfala, né? Porque ela não é uma propriedade de alguém, é uma fundação. E aí veio a pandemia. Com a pandemia, aquele espaço teve que ficar fechado, e fechado não teve recurso para pagar as contas, para pagar as pessoas, fechou. Daí tivemos muitas visitas do amigos do alheio, né? Que foram lá e roubaram o fio, roubaram tudo. E a gente também gosta muito de música, e eu estava junto com um pessoal que faz clipes de música. E havia uma cantora que é sensacional, uma cantora católica que chama Sulien, e ela queria gravar um CD, um pocket show, uma coisa assim, num lugar lindo. E pensamos no Luz Amor. E fomos lá. Quando chegamos lá, gente, que tristeza. Aquilo estava sem água, sem luz, uma imundície, o pessoal tinha entrado, tinha estragado um monte de coisas, roubaram partituras, instrumentos, estava um caos. Aí o coração da gente doeu. Por isso, esse grupo está trabalhando até hoje. A gente fez algumas coisas, o Wagner Barreto doou um show, a Majô Batistoni também fez uma peça sobre autismo lá, sem cobrar nada. Você esteve lá nessa peça sobre autismo. Exatamente. E com esses dois espetáculos, mais a ajuda de vários empresários, a gente começou a mover essa roda para deixar o Luz Amor ativo, né? Você conhece o Luz Amor? Conheço um pouquinho. Na verdade, se eu não me engano, foi no último ano do ensino fundamental do meu filho, teve uma apresentação lá. Lindo, não era lá? O lugar era lindo. Então, roubaram todas, arandelas, as coisas de cobre, tinha uns quadros de cobre que era assim, de homenagem aos fundadores, roubaram tudo isso. Então, a gente está fazendo realmente falar o português rasgado das tripas do coração para devolver esse espaço para a comunidade. Aos pouquinhos, a gente está conseguindo. Falando em autismo, a senhora faz parte do Instituto Maringaense. Sim, do IMA. Sabe, Nilce, as coisas acontecem na vida da gente por um propósito. Eu sempre acho que é pelo propósito de Deus. Autismo era uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Eu já tinha trabalhado com câncer, né? Fui presidente da Rede do Câncer numa oportunidade, mas autismo estava tão longe da minha realidade, da nossa realidade, até que nós tivemos um bebê na família, meu neto, que nasceu estranho. Demorou muito para ele ter o diagnóstico de autismo. Mas quando finalmente ele foi diagnosticado, a gente viu que aqui em Maringá faltava um local que a mãe pudesse levar o filho para ter todas as terapias num lugar só, porque a gente começou a perceber o quê? Você ia fazer fono numa ponta da cidade, aí você ia fazer TO na outra ponta da cidade, daí você precisava de uma psicóloga no outro lugar. Então, na verdade, quem tinha condição, que também não são muitas pessoas que têm essa condição de bancar todas as terapias, ficava num turismo de agonia, e o autista vai se irritando com isso. Sim. Ele se desregula, entendeu? Então, o que a gente começou a imaginar? Fomos para fora do país com meu filho,
minha nora na época, eu fui também para os Estados Unidos para conhecer algumas instituições para ver como é que eles faziam. Então, uma das coisas que a gente viu é que se colocasse tudo no mesmo lugar, mas assim, diferente, não todas as salinhas exatamente iguais, que a criança não vai saber muita diferença. Mas entra na sala da fono, que é lúdica, sai dali, tem uma atividade fora, no sol, e isso que a gente fez. Aí o meu marido era vivo, na época, o Giovanni Braz Palma, ele abraçou a causa e a gente alugou um espaço enorme, ali perto do Catuaí, que é até de um cunhado meu, da Marta e do Calef, eles alugaram por um preço bem bom para a gente. Reformamos todo esse espaço e conseguimos colocar tudo o que a gente imaginava, um espaço grande para fisioterapia, um barracão enorme, um tipo ginásio de esportes, assim, várias salas. Então, hoje, quem é autista pode lá ter todo atendimento no mesmo espaço. E é gratuito? Não, infelizmente a gente não consegue, estamos tentando, porque é muito novo o IMA. O IMA só tem 3 anos. Até agora a gente já conseguiu fazer com que ele seja de utilidade pública municipal e estadual. Nós estamos lutando agora com a documentação para torná-lo de utilidade pública federal, para ir pleitear verbas. Por enquanto, lá no IMA funciona uma clínica da Unimed. Então, quem é da Unimed, quem tem o plano da Unimed, é atendido lá. E a gente faz alguns eventos e faz vários esforços para atender no social, mas bem menos do que a gente gostaria. Mas suponhamos que tenha algum empresário, alguém que pode queira ajudar. Com certeza pode estar entrando em contato. Porque daí ficou assim, a parte médica a parte de terapias ficou a cargo da Unimed. Mas existem outras questões que o Instituto desenvolve, tipo lutar por políticas públicas, não só para o autismo, sabe, mas pelos diferentes. Uma tal de preconceito, vamos parar com isso, de discriminar quem é um pouquinho diferente. O autista é muito discriminado, muito. A gente tem, então, essa parte de políticas públicas, parte da legal. A gente tem uma advogada para lutar e defender, porque o autista tem direitos que às vezes as famílias não sabem, tipo, ele tem direito de ter um terapeuta com ele na sala de aula. Mas é um terapeuta, não é uma babá. Sabe? Não é uma criança ou uma pessoa para ficar brincando com ele. Não. Então, essas coisas, através do IMA, a gente tem condição de lutar, de ajudar, de orientar as famílias para buscar os seus direitos. E tem uma vertente que eu faço parte desse grupo, que é produzir conteúdos, livros, cartilhas, para poder facilitar a compreensão do que é o autismo e de como a gente deve tratar as pessoas autistas e as suas famílias. Isso é muito legal. Você tem já teve algum relacionamento com famílias ou com pessoas que têm autistas? Não, ainda não tive nenhum contato assim com uma pessoa que tem autismo, mas a gente tenta, né, acompanhar, tenta se informar, né, a respeito de como é o comportamento do autista e como a gente tem que se comportar, porque a gente sabe que eles são diferentes, né? Então o agir nosso tem que ser diferente com eles, né? A gente tem que ter muita compreensão, sim, sabe, Neuci? Porque às vezes você vê uma criança se jogar no chão e sapatear e gritar, aí você olha assim, quem está passando, se fosse meu filho, exatamente, umas palmadas no bumbum já resolvia isso. Às vezes é birra mesmo, mas às vezes pode ser uma crise de um autista. Sim. Que ele está demorando para se regular, sabe? Esse pode ser um sinal de alerta? Ou... Até pode. Existem alguns sinais de alerta do autismo, até foi bom você perguntar isso. O sinal mais claro é a criança autista não te olha nos olhos. Ela olha através de você, ela não olha para você. Você pode chamar, por exemplo, meu neto já tem 11 anos, ele foi diagnosticado com 5. Ele perdeu muito tempo de terapia antes, né? Mas você pode falar assim, Álvaro, ele pode olhar assim para você, mas é uma fração de segundos, ele vive no mundo dele, ele não vive no nosso mundo. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas ele não tem nada, ele é muito leve. Aparentemente, sim, ele é uma criança linda, ele não se bate, ele não fica se sacudindo, como muitos autistas, que cada
cada pessoa autista é um mundo, é um universo. Porém, ele não te responde. O mundo dele é o dele. Se você perguntar para ele, você está sentindo, está com fome, está com sede, está com dor? Ele não te responde. E as pessoas não têm, algumas pessoas não têm paciência quando não entendem, né? O mais triste, doutora, é o seguinte, não é só as pessoas em geral, é que isso acontece nas próprias famílias. Exatamente. A mãe não aceita, a avó não aceita, sabe? E o que é importante sabermos para poder convivermos com autismo? O que é importante a gente saber é que autismo não é doença. Não sendo doença, infelizmente, não tem cura. Então, não adianta você achar que o meu neto vai se transformar numa criança, entre aspas, normal. Não. Ele, através de muita terapia, ele pode ter um comportamento adequado e tudo, só que, no momento que para a terapia, começa a regredir. Então, é uma coisa que vai ter que ter terapia o resto da vida. E isso era uma outra coisa que deixava a gente assim muito preocupada, porque a maioria das clínicas e das escolas que a gente conheceu, não só no Brasil como no exterior, só atendem até 21 anos. E depois dos 21 anos, o que você faz? Volta para casa e começa a regredir. Então, uma das funções do IMA é atender o autista enquanto ele viver. Não importa a idade dele, a gente vai estar aberto lá para acolher. Sabe? E teria alguma forma de orientar a família, tipo uma educação dos familiares para o que fazer, para entender esse... É uma das funções do IMA também, é de capacitação não só dos terapeutas, como das famílias. Até nós já tivemos uma psicóloga que o IMA bancou um curso de pós-graduação para ela em autismo, não para ela atender a criança, mas para ela atender a família. Então, é isso, uma das nossas funções é essa. É assim, por exemplo, eu sempre me coloco à disposição, principalmente das avós, que eu também sou avó, né? Então, eu falo, porque dá aquela tristeza, às vezes aquele desespero, porque daí... Até você trabalhando com câncer tem esperança, que eu vi muita gente de câncer sarar. Sim. E autismo não. Então dá aquele aperto no coração. Eu tenho algumas pessoas, até hoje, várias pessoas, que me ligam de madrugada, 2 horas, 3 horas da manhã, que de repente o autistinha dormiu e a pessoa está com aquela dor no coração, fala, pode ligar para mim, não posso ajudar muito, mas nós vamos chorar junto, pelo menos, né? Então vamos conversar, porque alivia a pessoa entender que tem uma hora, Nilce, que parece que é só com a gente, e que o mundo está despencando na cabeça da gente, mas não é assim. Todas, e impressionante, um dado alarmante. Quando a gente começou a saber de autismo, estudar, há pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, era uma criança autista para cada 80 e tantas. Já estamos com uma a cada 37. E existe um estudo alarmante que em 2040 será uma por uma. A cada 2 crianças a nascer, uma vai ser autista. Então está na hora da gente correr e a gente se capacitar o mais depressa possível, porque vai ter muita gente precisando da gente aí. Nós temos, pelo menos eu já ouvi muito, eu tenho convivido com algumas famílias, inclusive pais de autistas, e a gente tem visto um avanço na questão da imunoterapia relacionada ao autismo. Eu não sei se a senhora tem esse conhecimento. Sim, só que isso daí, a gente trabalha apenas no IMA com teorias comprovadamente científicas. Sim. Isso de, por exemplo, o uso da maconha, o uso de determinados alimentos. Existe uma teoria que soja transgênica causa o autismo. São várias teorias que não têm comprovação científica 100%. Então, a gente não anda por esse caminho. Não, a gente não adota esse caminho. A gente procura, nós temos assim a orientação, a gente segue a orientação do Dr. Carlos Gadia. Ele é diretor do Children's Hospital de Miami. Hoje eu acho que ele é uma das maiores autoridades mundiais em autismo, e é brasileiro, né? Sim. E ele então indica os caminhos a seguir. E a gente procura seguir a psicologia comportamental e o método ABA, para
O que é isso? Não sei muito não, porque não é da minha área, a saúde é da área da doutora, não é muito minha. Mas a gente sabe que são os caminhos que são comprovados cientificamente. Então a gente procura adotar com os nossas crianças esse caminho que realmente tem comprovação científica. Tem comprovação. É. E a gente está falando do autismo e de diferenças, né? Mas tem várias outras questões, né, na nossa sociedade que abordam as questões de diferenças, como nós estávamos falando há pouco, né? Sim. E é lógico que o autismo às vezes traz um sofrimento, mas toda condição nos leva a um sofrimento diferente, mas que não deixa de ser um sofrimento. Por exemplo, a questão do câncer, né? Às vezes é um sofrimento que pode ser ali temporário, a gente consegue ver um pouco mais de esperança, mas além disso tem outras situações, né, Dani? Sim. Que pode nos causar grandes transtornos. Aí a pergunta, mais uma vez para a senhora, além do autismo, qual outro assunto que a gente poderia abordar, ou que a senhora vê como outra pauta a ser debatida e a ser olhada com mais carinho? Olha, Maringá é uma cidade muito abençoada, como a gente estava conversando ali. Existem diversas entidades de apoio, a lábio fissurado, lábio palatal, a síndrome de Down, enfim, os surdos, os cegos. Várias são as pessoas que estão sofrendo e precisando de ajuda. Mas eu gostaria de abordar hoje, eu gostaria até de perguntar para a doutora Dani, a questão também do grande sofrimento que as mulheres são colocadas quando elas estão num relacionamento abusivo, que não deixa de ser um tipo de doença. Sim, porque assim, dentro de casa, às vezes o que acontece? Pode ser tanto o companheiro quanto a companheira tem ali um transtorno de personalidade, e na maioria das vezes, na verdade quase em todas as vezes, como você falou, não tem cura, né? Então a pessoa que está ali como vítima da situação, né, que está sofrendo todo o abuso, ela está numa situação de vulnerabilidade em que ela ou não enxerga, né, o abuso, ou ela depende tanto do abusador que ela se recusa a sair dessa situação. Mas eu acredito que redes de apoio, né, podem fazer com que essas pessoas elas consigam, né, se libertar, né, consigam aí andar, né, caminhar em direção à liberdade, né, desse abuso, e conseguir viver a vida tranquilamente, né? Porque as pessoas que realmente, as mulheres, né, que saem dessa condição de relacionamento abusivo, quando elas saem, elas se sentem perdidas, elas perderam a própria identidade, né? Porque elas se moldaram tanto à maneira do abusador que elas se esquecem tanto que quando elas conseguem realmente sair disso, elas não sabem mais quem elas são. Então, é interessante, assim, também um apoio a esse tipo de problema também social. É bastante interessante essa pauta, tendo em vista que às vezes a pessoa está em um relacionamento que não é bom para ela, que ela está sendo abusada, mas ela não sente isso. Não sente. E como é que você disse que tem um grupo de apoio para esse tipo de situação. Uma curiosidade minha, como é que vocês identificam as pessoas que precisam dessa ajuda? Como é que ela procura o grupo? Como é que se divulga isso? Se eu tenho um relacionamento abusador, como que eu procuro vocês? A princípio, nós ainda estamos montando essa rede de apoio. Ela ainda não está formada. A gente está fazendo meio que um estudo de casos, né? Para nós começarmos, né, o primeiro passo, que é a exposição nossa mesmo nas redes sociais, porque através disso, né, as pessoas vão ter onde procurar, né, a ajuda, o apoio, né? E é óbvio que nós vamos fazer tudo de uma forma assim, bem sigilosa, né? Porque a gente sabe que o grande bloqueio
das pessoas que sofrem em abuso, né, doméstico, tanto homens como mulheres, porque também tem mulheres que são extremamente abusivas, né, é o medo da exposição, o medo da ridicularização, porque acontece muito, né, a pessoa fala, mas por que você está com ele, por que você está com ela, né, por que você abriu seu financeiro para a pessoa, por que você se deixou levar e tal, e acontece a ridicularização, a falta de apoio, as pessoas não entendem o que aquela pessoa está passando, entende? Tá no relacionamento porque quer, porque o emocional daquela vítima está tão abalado que ela não consegue se expor, entende? Não consegue falar o que está acontecendo com ela, às vezes, na maioria das vezes, por vergonha, né? Vergonha ali de acabar sendo criticada e julgada. Então, assim, em primeiro momento, nós estamos ainda com estudos de caso, formando essa rede. Sim. E assim que estiver formado, nós vamos começar, assim, a divulgar, porque daí as pessoas vão ter onde procurar. Essa rede formada por psicólogos, sim, assistentes psicólogos, assistentes sociais, vamos ter psiquiatras também, todo esse sistema que está apto, né, todas as pessoas que estão aptas para apoiar ali, tanto a vítima, né, e até o próprio abusador, se ele sentir que, né, se ele se dispor a ser ajudado, né, porque a gente também não pode só julgar, que às vezes tem a pessoa que está ali com algum problema, alguma coisa, e ela acaba, né, vendo que ela está sendo prejudicial à atitude dela, e acaba procurando ajuda, né? Que não é muito raro isso acontecer, extremamente raro. Mas... Doutora, nós estamos indo para os nossos minutos finais, para quem quiser entrar em contato contigo, fazer parte ou, né, estar junto com esse grupo, o que ela precisa fazer? Então, em primeiro momento, nós vamos, em breve, né, montar ali toda uma rede de mídia social, né, Instagram, Facebook. Ainda não estamos disponibilizando ainda os links, os meios, porque ainda não fizemos essa parte, né. Mas assim que nós tivermos, né, a gente vai começar a divulgar. Eu tenho o meu Instagram profissional, né, que é da minha área de estética, mas quem quiser acessar, né, que fique à vontade. Qual que é o teu arroba? É doutora Daniela Souza, tudo junto, e o Souza é com S. Tá? E vai ser por lá que nós vamos iniciar as divulgações dessa nova rede social, né, que é exclusiva para pessoas que são vítimas de abuso, que são vítimas aí de relacionamento com narcopatas, né, que são sociopatas, transtorno de personalidade narcisista, psicopatas, né, pessoas que têm ali esse transtorno e tem ali um relacionamento e acaba gerando uma vítima aí dentro. Ok, obrigada. Dona Eliana, suas considerações finais. Eu só gostaria de te agradecer, acho que o seu programa presta um serviço maravilhoso. Se alguém quiser entrar em contato comigo, pode entrar através do Hotel Metrópole. Deixa o contato dela lá que eu entro em contato com quem quiser conversar com a gente. Tá? É um prazer enorme estar com você. Muito obrigada. Obrigada, espero poder tê-las mais uma vez, novamente aqui conosco. Obrigada. Será uma honra, um prazer para todos nós. E até o próximo programa. Obrigada a todos. 27 minutos em destaque. O programa que vai impactar você. Oferecimento